vamos dar sequência às nossas aulas de introdução bíblica. Nós vamos hoje para a aula 4. Eu estou aqui num cenário diferente que eu quero testar se vai ficar mais claro o vídeo. Então, só para a gente retomar, na aula 1, a gente estudou o que era essa disciplina, o que é a introdução bíblica, o que é bibliologia e o que a gente vai estudar nessa disciplina. Na aula 2, a gente estudou a Bíblia como um livro. Nós olhamos para a Bíblia na sua estrutura, como ela é dividida, capítulos, versículos, Antigo e Novo Testamento. Falamos sobre como cada um dos 66 livros que contém nela são organizados. Na aula 3, nós olhamos para a Bíblia como palavra de Deus. Falamos da mensagem que ela traz para a gente e como Deus se revelou para nós através dela. E hoje, na aula 4, nós vamos aprender que toda a Bíblia tem um tema central, que os 66 livros da Bíblia e toda a mensagem que a Bíblia traz aponta para um único só tema. E esse tema é Jesus. Jesus é o tema central da Bíblia. Essa é a nossa aula de hoje, aula 4. Vamos abrir lá em Lucas, capítulo 24, versículo 44. Lucas 24, 44 diz assim: A seguir, Jesus lhe disse: São estas palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo que está escrito a respeito de mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, Jesus aqui ele vem dizendo que era necessário que se cumprisse tudo que está escrito a respeito de mim, ou seja, a respeito dele. Tudo que está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos apontam para Jesus, pois ele é o tema central da Bíblia. E ele mesmo traz essa revelação para a gente, que tudo que foi escrito a respeito dele. João 5,39. Diz assim: Vocês examinam as Escrituras, porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então aqui também Jesus vem falando e trazendo como tema central da Bíblia ele. Tudo que se fala na Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento, vai apontar para Jesus. Então, ele é revelado em toda a Bíblia. E como essa revelação de Jesus acontece? Através de tipos, de figuras, de símbolos e de profecias. Então, quando a gente fala assim, isso aqui é um tipo de Cristo, isso aqui é uma figura que lembra Cristo, essa passagem aqui é um símbolo que aponta para Jesus. Então, quando a gente fala assim, isso aqui é um tipo, uma figura, um símbolo, uma profecia, que está aqui no Antigo Testamento, mas que aponta para Jesus. Nós estamos mostrando que Jesus é revelado através dessas maneiras dentro de toda a Escritura. Talvez isso pode gerar um pouquinho de dúvida, né? O que é tipo, o que é figura, o que é símbolo, o que é profecia? Me dá um exemplo. Eu não vou entrar nisso agora, porque nós vamos estudar isso aqui mais tarde no modo de teologia. Nós vamos estudar cristologia, que é a doutrina de Cristo, e a gente vai entender o que é um tipo, o que é uma figura, um símbolo e uma profecia. Eu só quero que você saiba agora, nesse momento, que ele é revelado em toda a Bíblia, através disso, tipos, figuras, símbolos e profecias, que vão apontar para Jesus, tá? Então, como a Bíblia mostra Jesus? Gênesis vai mostrar Jesus como descendente de mulher. Se você quiser os textos, eu tenho aqui nos shorts do canal, tem uma série, uma sequência, Jesus nos livros da Bíblia. E lá eu te mostro cada livro, é um versículo-chave de cada livro que aponta para Jesus. Se você tiver essa curiosidade, quiser ver, são acho que 4 ou 5 vídeos que eu vou dividindo os 66 livros e mostrando para você o versículo que aponta para Jesus de cada um dos livros da Bíblia. É só você procurar lá. Aqui eu só vou te dar uma frase que resume o que Jesus é em cada livro, tá? Em Êxodo, ele vai ser o Cordeiro Pascual. Em Levítico, Jesus vai ser o sacrifício expiatório. Em Números, Jesus vai ser a rocha ferida. Em Deuteronômios, Jesus vai ser o profeta. Em Josué, Jesus vai ser o capitão do exército do Senhor. Em Juízes, Jesus vai ser o libertador. Vou dar uma pausa, fazer um print aí da folha para você poder copiar.
Hoje é uma aula mais rápida, tá? Uma aula muito importante, mas uma aula mais rápida. Em Ruth, Jesus é o parente divino. Em Samuel, Reis e Crônicas, ele vai ser o rei esperado, o rei prometido. Em Esther, ele vai ser o advogado. Em Jó, Jesus é o nosso redentor. Em Salmos, Jesus vai ser o nosso socorro e a nossa alegria. Em Provérbios, Jesus é a sabedoria de Deus. Em Cantares, Jesus é o nosso amado. Em Eclesiastes, Jesus é o alvo verdadeiro. Nos profetas, Jesus vai ser o Messias prometido. Nos evangelhos, Jesus é apresentado como Salvador do mundo. Em Atos, Jesus é o Cristo ressurgido. Nas epístolas, Jesus é o cabeça da igreja. Em Apocalipse, ele é apresentado como o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Então, nós tomamos Jesus como o centro da Bíblia. Todos os 66 livros da Bíblia vão apontar para ele. Quando a gente entende isso, que Jesus é o centro da Bíblia, nós podemos resumir os 66 livros da Bíblia em 5 palavras, que é a preparação. Todo o Antigo Testamento é a preparação para a vinda de Jesus. Então, todos os 39 livros do Antigo Testamento são livros que vão preparar a vinda de Jesus. A segunda palavra é a manifestação, que vai abranger os 4 evangelhos. Eles são a manifestação de Jesus na Terra. É a vinda de Jesus. A propagação, que é o livro de Atos, que vai mostrar a propagação do evangelho de Jesus a todas as nações. A explanação, que vai abranger as 21 epístolas. Elas vão falar a explanação desse evangelho, da doutrina que Jesus deixou para nós. E, por fim, a consumação, que é o livro de Apocalipse, que vai nos mostrar a consumação. Que vai mostrar a consumação de todas as coisas em Jesus. Então, essa foi a nossa aula 4, mostrando para você que Jesus é o tema central da Bíblia. Quando a gente entende isso, que toda a Bíblia aponta para Jesus, o nosso estudo bíblico se torna muito mais fácil, porque a gente entende que toda ela, a unidade dela, o assunto principal dela é Jesus. Então, tudo que eu estou lendo, tudo que está acontecendo, está apontando para Jesus. E assim o nosso estudo fica mais fácil e mais eficiente. Na próxima aula, na aula 5, nós vamos ver alguns fatos e particularidades da Bíblia. Eu espero você para continuar nessa sequência desse primeiro módulo de introdução bíblica. Que Deus te abençoe.